Olá, tudo bem? Hoje nós estaremos mais uma vez juntos estudando aqui capítulo por capítulo livros da Bíblia. E hoje nós iremos continuar o nosso estudo de 1 Coríntios. Hoje estudaremos o capítulo 2. Seria bom que você estivesse conosco. Se você quiser participar conosco, só é entrar através do WhatsApp. O nosso WhatsApp é 85 DDD, o número 996555555. Gostaríamos que você estivesse presente conosco, não é? E também pedimos desde já que você possa dar o seu likezinho, você possa inscrever-se no canal se você não é inscrito. Será um prazer estar junto com você. Mas nós queremos continuar aqui e estamos perdendo tempo. Vamos direto para a aula? Vamos para a aula e teremos um recado no final. Venha, vamos entrar na sala de aula. Olá, boa tarde. Estamos aqui já na sala de aula. Isso é muito importante. Então, se você quer participar, venha participar conosco. Só é entrar no chat. Nós falamos no início. Fale no chat e venha inscrever-se para participar. Temos de São Paulo. Qualquer parte do mundo você poderá participar. Vamos iniciar? Vamos lá, professora. É tu, Natália. Olá, ei, pois vamos ler, né? Isso. 16, 8 e 8. Beleza? Beleza. A gente começa orando, né? Melhor. Bora. Sei. Bora. Olha, Paizinho, eu quero dedicar esse momento a Ti, Senhor, que o Senhor possa estar falando nos nossos corações, Paizinho, que abra as nossas mentes também para a Tua palavra, que a gente possa estar ouvindo o que é que o Senhor tem para dizer para a gente, nos ensinando. Te convido, Espírito Santo, para estar com a gente, para nos direcionar na Tua palavra, direcionar aquilo que o Senhor de fato falou através de Paulo para os coríntios, e que o Senhor possa estar nos usando, Senhor, de uma forma de que venha glorificar o Teu nome e exaltar quem o Senhor é. Amém. Amém. Eu começo ou tu começa? Eu vou passar isso. Para mim também. Pois eu vou começar, tá? Tá bom. É o 2, né? Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Cristo, ou a Jesus Cristo e esse crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos da sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Cadê? Peraí, me perdi. A qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivesse conhecido, jamais teria crucificado o Senhor da glória. É a isso que as Escrituras se referem quando diz: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas foi a nós que Deus revelou estas coisas por seu Espírito, pois o Espírito sonda todas as coisas, até os segredos mais profundos de Deus. Pois quem conhece os pensamentos de uma pessoa, senão o próprio Espírito dela? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, senão o próprio Espírito de Deus. E nós recebemos o Espírito de Deus, e não o Espírito deste mundo, para que
conheçamos as coisas maravilhosas que Deus nos tem dado gratuitamente. Quando lhes dizemos isso, não empregamos palavras vindas da sabedoria humana, mas palavras que nos foram ensinadas pelo Espírito, explicando verdades espirituais a pessoas espirituais. Mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Elas lhe parecem loucura, e ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Quem é espiritual pode avaliar todas as coisas, mas ele próprio não pode ser avaliado por outros. Pois, quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Eu acho que eu vou só fechar um pouquinho a janela, que tá um vento muito forte, aí tá atrapalhando. Tá bom. Pronto, deu certo. Deixa eu abrir aqui meu caderno. E, na realidade, eu vi muita coisa no capítulo 2 e no 3. Assim, tem muito detalhe bom. Tem, muito. Eu comecei grifando o versículo 2. Eu também. Eu peguei uma parte do 1, que era aquele falando que não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. E aí depois o 2 também. Pois eu achei muito legal isso, porque ele sabe da natureza dele humana, né? E aí ele sabe que, dependendo onde ele for colocar o alicerce, né? Ele vai acabar voltando para a sabedoria humana, ou para as coisas dele. E aí ele diz que esqueceria de tudo, exceto de Jesus Cristo. E tentou focar só no que Jesus... E o que eu achei legal, tipo assim, por causa que ele vai, nesses primeiros 5, em todo, né? Mas assim, ele vai falando sobre o posicionamento dele, né? Quem ele é. E aí, Paulo, ele era um cara muito instruído. Ele sabia muito, entendeu? Muito mesmo. E aí aqui nessa parte, quando ele fala com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi não saber entre vós, senão é Jesus Cristo. E ele estava, tipo assim, era realmente querendo que não destacasse tanto a sabedoria dele, né? Tanto os estudos dele e nem o histórico de vida. Eu achei bem legal. Nesses 5 primeiros eu também gostei muito. É tanto que para eu não grifar tudo, eu grifei o 2 e grifei o 5. Porque no meu 5 tem agir desse modo para que vocês não se apoiassem em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Lembrar que não é porque ele sabe ou que ele tem algum conhecimento da cultura judaica e de todos os ensinamentos que foram dados. A minha palavra e a minha pregação não consistem em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito Santo, ou do Espírito e de poder. Que a gente tinha visto em Romanos. Já está anotado, capítulo 4, versículo 25. Enfim, a gente viu em relação a quando ele estava falando a respeito de buscar, de ter o conhecimento de quem era Jesus, né? Aquele que ele focou, tipo assim, quem era Jesus e tal, e questionava, né? Em relação aos judeus e gentios em relação a isso. É interessante também, porque veio agora à tona a questão de que é quando você faz de todo o coração mesmo, né? Sem querer se mostrar. Que é quando você reconhece que é Jesus e pouco importa o que vai ser realmente dito, as palavras que você vai usar, porque o Espírito que vai, você sabe que o Espírito que vai agir. Que é do mesmo jeito da oração, né? Que quando eu lembro quando eu pouco tinha me convertido, ficava com receio, será que eu sei orar? E eu acho que todo recém-convertido tem isso. Mas é você deixar que o seu Espírito Santo que você haja, e não você por palavras bonitas ou eloquentes, como ele fala. Eu tinha destacado aqui, não sei como é que tá no teu aí, o versículo 6.
Eu gostei muito dele, mas eu destaquei o 7. Eu gostei dos dois. Não, é porque aqui no meu tinha, entretanto, expõe sabedoria entre os experimentados. O meu é de governantes. Não, nesta era ou de seus governantes, que logo caem no esquecimento. Mas é um tipo de sabedoria desta era ou de seus governantes, é o que eu tenho. Porque eu tinha destacado isso para saber o que era e tal. Mas... eu acho que é de pessoa que é mais visada, né? Tem um certo status na sociedade. Aí eu gripei o 7, que eu achei muito legal, que ele fala que, pelo contrário, a sabedoria que nos referimos é o mistério de Deus. Seu plano antes secreto é oculto, embora ele tenha elaborado para a glória do começo do mundo. Que aí ele vem de novo na questão do mistério de Deus, que é o mistério que ele fala em Romanos, que é toda aquela questão da fé, né? É muito legal. Está sendo revelado. Eu tinha anotado desse jeito, que é preciso levar pessoas à sabedoria de Deus e não aos conceitos humanos. Verdade. Porque se a gente for ver, tem muita gente que fica, vamos para Calvino, vamos para Lutero, e até mesmo em relação a Paulo, né? Muita gente destaca muito coisa de Paulo, até hoje. A gente reclama da igreja de Corinto. Separando os dogmas, né? Principalmente do que Paulo fala. Uma coisa que me incomoda muito é as pessoas, às vezes, citarem Paulo, mas Paulo, na citação que a pessoa está citando, foi uma citação que Jesus falou. Que eu fico assim, cara, por que... É tipo assim, muita gente hoje em dia, que eu digo mesmo, hoje em dia, leitores da Bíblia, leitores da palavra, às vezes destacam mais Paulo do que Jesus. Muita gente destaca mais. O que é mais louco é que Paulo abominou, né? Tipo, o primeiro capítulo ele abominou todo o tempo. Paulo, tarará, e começa já falando isso. Então, se é uma pessoa tão conhecedora que quer mostrar as coisas, esqueceu que Paulo já vem abominando isso. Esqueceu desse princípio. E ele tenta focar de novo, gente. É a cruz, a mensagem da cruz é ali, aquele é Jesus. E uma coisa que eu tinha visto... que eu tava lembrando também, é porque, tipo, Apolo e Paulo, eles foram provavelmente os fundadores, né, e tal, da igreja. Então, via como se fosse assim, são os caras, são os, né? E aí, eu acho que é por isso que ele também fica tão assim, para deixar bem claro pra galera que não era isso, eles, né? Que não era sobre eles, que não é sobre conceitos humanos, né? Os muçulmanos, eles têm mais raiva de Paulo do que Jesus. Porque o evangelho é de Paulo, não é de Jesus. Se você for analisar, a maioria das cartas explicando tudinho quem foi que fez. Paulo, mostrando a doutrina, como é que é. Então os muçulmanos têm mais raiva de Paulo do que de Jesus. Mas é por causa que, na realidade, eu acho que os evangelhos, eles têm mais uma teoria, que não é teoria. Porque, tipo assim, eu acho que Jesus, ele fez tanto quanto... Na verdade, ele fez muito em relação, comparado a Paulo. Fez muito mesmo. Eu acho que a gente não tem nem noção do quanto Jesus caminhou também para fazer as viagens ou então qualquer outra coisa, né? Lembrando que a época de Paulo já era uma época melhor em relação às viagens, até as coisas assim, do que a época de Jesus. Então era uma época algo que era já melhor, né? Assim, para fazer viagens, essas coisas. Eu acredito, né, que a tecnologia também na época vai melhorando tanto quanto na época de Cristo. Mas, assim, peraí, que eu me perdi do que eu estava querendo falar, na realidade. Eu acho que tu quer dizer que é mais relatado, assim, que não tem tantos relatos do que Cristo fez, e aí a gente não tem tamanha dimensão do que ele fez, tá? Não? Não, na verdade,
Tem, né? Mas é no sentido assim, de que Paulo, ele foi com uma missão realmente de espalhar aquilo que Jesus falou. Isso. Aquilo que Jesus foi aqui, entendeu? Ele só foi... na realidade, ele deu a missão para os discípulos, né? Mas Paulo, ele se destaca por conta também da sabedoria dele, do chamado mesmo dele. Eu acredito que Paulo teve um chamado mesmo de realmente espalhar com todas as forças aquilo que ele acreditava. E também pela ousadia que eu acredito que Paulo tinha. Por isso que Deus olhou para Paulo e falou: rapaz, estou te escolhendo para ser meu apóstolo mesmo. E eu acho que pelo fato de, tipo, tanto ele ter ido nos lugares e ter disseminado tudo isso, quanto ele ter acompanhado, né, a questão de fazer as cartas, talvez tenha olhado que muitas pessoas que não eram cristãs foram, que não conheceram a Cristo, nem sequer tinham visto a Cristo, só pelo relato de Paulo foram. E aí ele ficou muito em cima, formando igrejas, né? Porque Cristo, ele veio para que a igreja começasse a ser formada, para abrir os olhos das pessoas. E a formação das igrejas começou naquele momento. E aí eu acho que é por isso que os muçulmanos talvez tenham. E isso vai falar depois, mais tarde aí. Ele fala sobre isso, Paulo. Deixa eu só olhar essa no capítulo, acho que é no capítulo 3. Quer ver? Ele vai trazer essa tona aí que a gente não vai ver hoje, mas ele traz isso daí, sobre isso que está falando, tipo assim, da igreja. Ele traz isso aí, que Cristo, Jesus é a base, foi o fundamento, o edifício que é a igreja, entendeu? Eu achei muito legal. E aí é trazendo isso daí. É porque, na realidade, o 2 e o 3 é tipo uma continuação só. Exatamente. Ele começa o 3 já, tipo, concluindo o que ele falou no 2 e... Isso. Conduzindo o resto. Mas voltando aqui pro 2, aí eu achei muito legal do 10 ao 12. Eu grifei, porque aí quando ele começa a falar do Espírito, que Deus revela as coisas por meio do Espírito, e que o Espírito sonda todas as coisas, até os segredos mais profundos. E é ele que, o Espírito que nos dá o discernimento, o Espírito que nos dá, que é o que a gente falou sobre ontem, né? De, tipo, deixar o Espírito agir, saber quem é quem que está conduzindo para evitar divisões da igreja. Eu destaquei também o 8, o 10 e o 12, mas eu achei muito, muito irado o 8. E a sabedoria é essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da Glória. Eu achei muito legal. E aí, esse versículo que ele cita aqui, do 9, né, que é de Isaías, ele fala que eu acho lindo demais. Esse versículo é lindo. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, que Deus tem preparado para aqueles que eu amo. Que é, tipo, muito lindo. E aí também esse negócio que tu tá falando, né, que o Espírito Santo, que o meu tem falando que ele perscruta, né? Então é que ele realmente, ele sabe o interior, ele sabe o que está no íntimo mesmo. Né? E as profundezas. É legal que tu falou, tipo, que ele fala logo depois do versículo 9, que ele fala, nenhum olho ouviu, que a gente não é capaz de ter isso e entender. E o Espírito nos ajuda a ter uma dimensão, por mais que pequena, né, minúscula, do que Deus tem preparado para a gente. É o Espírito que nos ajuda a ter essa dimensão, porque a gente não tem noção, mas é o Espírito que... Por isso que eu acho que depois ele vem falando, fala do Espírito. E aí, diante disso aqui... era o 12. Que eu não entendi o porquê, porque às vezes eu boto umas perguntas aqui, aí ultimamente eu tô colocando verso 12. Aí que o 12 fala, né? Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Aí,
eu tinha questionado, tipo assim, será que a gente está reconhecendo ou conhecendo aquilo que de fato foi ou está sendo revelado? Porque se a gente não anda no Espírito, a gente não pode entender as revelações que são dadas pelo Espírito. Sim, eu coloquei também. Foi o que é necessário, tipo, se alimentar, entender. É tanto que ele vem falando depois, no 14. Ele vem falando um pouco sobre isso, da questão de que o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Que ele parece loucura e ele não consegue entender. Porque apenas quem é espiritual consegue avaliar o que o Espírito diz. E é tipo, eu até sublinhei ele por conta disso, que logo depois, só com o Espírito a gente consegue ter uma dimensão e entender. Se a gente for pela nossa natureza, não tem como. Por isso que a sabedoria humana não vale de nada. E aqui eu tinha botado, tipo assim, o 14, eu coloquei como, porque aqui vem, do que tu falou aí, que é tipo o contraste entre os que vivem pelas suas próprias ideias, né, que vão criando as ideias, que até mesmo às vezes pega até a palavra de Deus e trata como se fosse algo humano, e aí tenta tirar das suas próprias ideias, sem o guiar do Espírito Santo. E aí, aqui no caso é o contraste entre esses daí e os que vivem pela palavra de Deus, e não só vivem pela palavra de Deus, mas que obedecem a Deus através da sua palavra, né? Eu tinha botado nesse esquema assim. Eu destaquei o 16, né? Pois quem conheceu a mente do Senhor que possa instruir. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Eu também achei muito legal, que é tipo, quando a gente entende, tem a dimensão, o Espírito é a mente de Cristo. E aí é o que dá discernimento, é que a gente pode conhecer um pouco mais sobre a mente do Senhor e o que Ele quer, né? É o que nos faz realmente ter como guia. Por causa que aí esquema o primeiro capítulo. É loucura para a gente ficar tentando desvendar a mente de Deus. E isso também inclui para a ciência. Eu não descarto que a ciência ela tem que estar coisa, lógico que não, né? Que eu só gosto de física, nunca sou uma física frustrada, né? Que eu me formei. Mas é loucura tentar provar aquilo que vem de algo que é espiritual, que é sobrenatural, que não está no nosso material, no nosso meio, entendeu? Então, realmente é loucura mesmo isso, e só é guiado mesmo pelo Espírito Santo. E a gente tem conhecimento disso, a gente tem conhecimento. Aquele que não tem que buscar a Deus e perguntar o que está acontecendo. Por isso que eu perguntei, por isso que eu fiz essa pergunta: será que estamos reconhecendo ou conhecendo aquilo que de fato foi ou está sendo revelado? Por causa que o que é revelado, nesse caso, é o que vem do Espírito Santo. Se a gente não está reconhecendo e nem conhecendo aquilo, provavelmente a gente está sendo guiado de outra forma, e aí não tem importância, isso não é problema. O problema é se você permanece nisso. Isso, eu achei muito interessante, porque aí é quando ele começa no texto, que eu acho que ele vai falar justamente aí, quando ele fala sobre isso, né? Da questão de qual é a sua base, né? A base, não importa as diferenças que existem, mas a base, o alicerce tem que ser um só. Tem que ser um só, e ele é imutável, né? Que ele até fala assim, tipo assim, ele não muda. Mas se tivesse tempo a gente falava 3, que é massa. Mas é isso aí. Eu achei um capítulo curto, direto, mas de grande valia, né? Porque ele é muito rico, muito rico. Muito mesmo, muito bom. E eu não vi, tipo assim, realmente aqui, diferente de Romanos, que às vezes vem uma lapada, né, uns questionamentos, aqui é um Paulo sábio. E aí no capítulo 3 a gente entende por que ele está agindo de uma forma tão assim, tipo,
Então, vamos lá, não vou usar muito complicado nem nada, por causa que ele até deixa, não vou dar coisa sólida para quem está comendo leitinho. Quem está tomando leitinho. Exatamente. Entendeu? E aí dá para entender por que ele é mais assim, tipo, porque Romanos é loucura por causa que o cara e ele fala o contrário, né? Em Romanos ele fala assim, porque vocês já não estão, eu vou ter que dar coisa sólida, entendeu? Vou ter que dar coisa mais... Agora esse aqui não, esse aqui já é o contrário, esse aqui já é o bichinho. Vamos lá, então é bem massa, porque você vê a compaixão dele ao mesmo tempo. Exatamente, é porque eu acho que o Corinto, né, a igreja era mais formada por gentios que estavam no começo da fé, e Romano tinha muito judeu que sabia muito da palavra, de tudo, né? E até mesmo alguns gregos de lá que sabiam demais também. Porque também tem os gentios, e lá tinha... eu ia falar, os gregos, que eram os gentios, já estavam há um tempo, provavelmente, caminhando, que aí precisavam receber aquelas... E era outro nível, né? Era uma cidade onde que era um nível de cabeça mais... que era mais filosofia, era mistura. O mundo meio daquela época girava em torno de Roma, né? Isso. E aí aqui não, aqui é uma cidade já que é realmente voltada para a imoralidade mesmo. Então, normalmente, quando é um local onde que é voltado para a imoralidade, então uma coisa assim, é um local onde que tem muita gente, né? Porque pelo que eu vi, é uma cidade onde que tinha muita muito movimentada, mas ao mesmo tempo é uma cidade onde que não buscava... Isso é a minha percepção, de olhar assim, é uma cidade que não buscava muito conhecimento, não era muito ligado nessa área, era mais ligado na área, por causa que era um local onde que tinha muito marinheiros. Entendeu? Então... Era litoral, né? Isso, então era... Quer ver? Eu lembro que eu acho que era litoral mesmo, era litorânea. Eu lembro que eu acho que é. Se eu não me engano, ela é mesmo. Eu não sei se eu anotei aqui. Não. Eu acho que era, porque ligavam. Depois eu olho o mapa direitinho da época, como é que era. Mas provavelmente era. E era eu acho que eu vi em algum entre o mar, entre o mar e tal. Isso, Era uma cidade onde que passava muito essa parte e fazia o segundo maior evento esportivo na época, depois das Olimpíadas lá. Então era um local também que era... Eu sei que aqui tá falando, tipo assim, tão ruim era a reputação moral da cidade que na época surgiu uma palavra corintizar, que era sinônimo de cometer imoralidade ou se prostituir. Caramba! Então o pessoal usava essa gíria, digamos, né? Porque era conhecida com seus cultos imorais, mais antigos, quando era o centro quando era o centro do culto da deusa Afrodite. Ela tempos antigos, entendeu? Então era a deusa Afrodite era a deusa do amor, que era aquela sexualidade, aquilo tudo, então provavelmente devia ter muita orgia nos tempos. Pois então é isso, gente. Se você gostou, deixa o joinha, dá o like, comenta, fala com a gente o que vocês acharam e toca o sininho também para poder receber quando chegar vídeo novo. E quando for próxima semana, a gente vai com o capítulo 3. É isso. E aí, você gostou? Mais uma vez estamos aqui. Olha, hoje foi curto, foi rápido, porque nós só o capítulo 2 de Coríntios. Então, desde já, eu te peço que você possa dar um likezinho nesse momento, que você possa compartilhar com outras pessoas, possa deixar um like, para que o YouTube possa ver que esse
vídeo é relevante e que você possa divulgar a todas as pessoas. Também, se você quiser entrar em contato conosco, é bem facilzinho. É só você ir lá no WhatsApp, Central de Estudos Adonai, o DDD 85996555555. Será um prazer conversar com você e você dizer, olha, eu quero participar. Se você quiser participar, entre em contato conosco. Nós nos reunimos toda segunda, quarta e sexta. Aqui no Brasil, o nosso horário é às 15h30. Por quê? Porque nós temos gente da Noruega e gente da Inglaterra, que lá, o horário de lá é 7 às 19h30. Então, se nós nos reunirmos mais tarde aqui, lá vai ficar de madrugada. Então, por isso é que nós nos reunimos nesse horário aqui. Mas que você venha participar. Nós agradecemos muito pela sua presença. Nós estamos juntos e queremos que você comente essa aula, esse vídeo, aqui nos comentários do vídeo, certo? E pedimos que você divulgue o máximo, o máximo. Se você quer participar dos nossos cursos, esses são cursos que nós estamos vendo a Bíblia, os livros da Bíblia, capítulo por capítulo. Atualmente nós estamos vendo Coríntios, 1 Coríntios. Então, agora nós desejamos a você uma ótima final de semana. Estaremos de volta na segunda-feira, se assim Deus permitir. Fica com Deus e até segunda-feira. Bom final de semana!